segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Mateus 24, a partir do versículo de número 15, é onde nós vamos ministrar hoje. Semana passada foi a primeira parte dessa pregação, são 3 dias, semana passada foi o primeiro dia. O que nós falamos semana passada? Sinais da volta de Jesus. E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de um período chamado a Grande Tribulação. Quem já encontrou, diga amém? Amém. Vamos lá? Mateus 24, versículo 15 diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, daí entre parênteses, porque isso aqui é um acréscimo, tá assim, olha. Quem lê, que entenda. 16. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiam, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Amém. Oremos, feche os olhos, fala conosco, Senhor, nesta noite. É o momento da palavra. A palavra será agora ministrada. Usa, Senhor, a minha vida, nos abençoe, nos faça compreender o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com bastante alegria. Glórias a Deus. Apocalipse é um livro tão difícil. Falar desse assunto é tão complexo. Vou pedir para o Joyce, coloca para mim, por favor. Tem um quadro escatológico aí, está no desktop. Vê se você encontra, por gentileza. Falar desse tema é tão complexo e as pessoas têm maior dificuldade de lidar, por exemplo, com Apocalipse, porque Apocalipse, ele é um livro cheio de simbolismos, e Apocalipse ele se torna mais complexo ainda quando a gente descobre que ele não está escrito em ordem cronológica. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 não significa que está numa sequência. Então, em alguns momentos, você está lendo um episódio, vamos colocar, por exemplo, você está no capítulo 6, e o capítulo 7 está se tratando de algo que vai acontecer bem lá na frente. De repente vem o capítulo 8 que fala daquilo que vai acontecer primeiro. Ou seja, não está numa ordem cronológica. Esse quadro que eu pedi para a Joyce colocar aqui para a gente, ele é um quadro cronológico. Aqui está numa sequência de fatos. Apocalipse não foi escrito assim, em sequência. Diferente de João, Evangelho segundo escreveu João. É o mesmo autor, mas o Evangelho segundo escreveu João, ele foi escrito numa ordem cronológica. Não sei se você sabe, mas os sinais que Jesus realizou, as curas, estão escritas do capítulo 2 até o capítulo de número 11. E o primeiro milagre que Jesus realizou, ou o primeiro sinal, qual foi? A água transformada em vinho. Esse foi o primeiro milagre. E é por isso que ele já está no capítulo 2. O capítulo 1 é o prólogo do livro, e o capítulo 2 é o primeiro sinal.
Depois nós vamos vendo uma evolução, a cura do servo oficial, a cura do paralítico do tanque. De repente aparece a multiplicação dos pães. E essa multiplicação dos pães, ela aconteceu antes de Jesus caminhar sobre as águas. Então percebe que João foi escrevendo conforme os fatos foram acontecendo. O último sinal, qual foi? A ressurreição de Lázaro, que aconteceu na semana que Jesus morreu. Está em ordem. Apocalipse não. Então esse assunto, para a gente entender ele melhor, não é que vai ser fácil, mas para você entender melhor, assim fica mais simples. E eu vou explicar para vocês esse quadro aqui, até a metade dele, vou explicar hoje. E o final deixo para explicar semana que vem. O que nós temos aqui? O primeiro momento desse quadro fala sobre a primeira vinda de Jesus. Quando que aconteceu a primeira vinda? Quando de fato ele veio. João capítulo 1 vai dizer: e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Essa é a primeira vinda de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Ele veio da glória, ele veio do céu, e ele habita entre nós, entre os homens. Primeira vinda. E o que acontece? Essa primeira vinda, ela dura 33 anos. E depois de 33 anos, Jesus, o que acontece com ele? Ele morre. Jesus morre na cruz. Então o primeiro momento aqui desse quadro, está aqui a sua primeira vinda, depois nós temos a sua morte. Eu sei que não dá para ver porque está longe, mas depois, se você quiser, eu posso te mandar pelo WhatsApp. Depois vem a sua morte. E depois da sua morte, diz a Bíblia que Jesus, ele permanece aparecendo para alguns, para os discípulos, para as Marias. Ele aparece para algumas pessoas por um período de 40 dias. E esses 40 dias, depois desses 40 dias, Atos capítulo 1, vai dizer que ele foi levado aos céus. E antes dele ir para o céu, ele falou assim: vocês permaneçam em Jerusalém, porque daqui vocês vão receber o revestimento, o Espírito Santo, o poder de Deus. Atos 1. Atos capítulo 2, 40 dias depois da sua ressurreição. Qual é a festa? Pentecostes. E no Pentecostes ocorre a descida do Espírito Santo. Qual o momento que nós estamos hoje? Esse momento. Nós estamos vivendo Atos 2. Ali, aquela parte verde é chamada de era atual. Essa era que nós estamos. Nós estamos aqui nessa parte verde, esse quadro aqui. E o que nós temos nesse período nosso? Derramamento do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele permanece conosco. E é por isso que existem pessoas que falam em línguas, existem pessoas que profetizam, existem pessoas que têm dons de maravilhas, existem pessoas que têm o dom de pregar, de falar da palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele permanece em nosso meio. Por isso que existem curas acontecendo, por isso que existem pessoas se convertendo, porque o Espírito Santo ele está entre nós. Posso ouvir amém, queridos? Amém. E o que mais acontece nessa era atual, pastor? Sinais da volta de Jesus. Os sinais é para a nossa geração. O que eu preguei semana passada, repito hoje, é para nós. Sinais da volta de Jesus, arrebatamento da igreja. Jesus falou: antes de eu voltar, eu vou mostrar alguns sinais para vocês. Daí perguntaram: mas quais são esses sinais? Está ali, ó, era atual, sinais. Quais são os sinais? Jesus falou: olha, eu vou falar para vocês. Preste atenção em 3 cenários. São 3 coisas importantes para você prestar atenção. Primeiro, olhe para a sociedade. Antes da vinda de Jesus, arrebatamento, a sociedade estará vivendo dessa forma. E Jesus explicou: muitas guerras. Nós estamos vivendo um período de guerras. Quem concorda, diga amém. É na Rússia com a Ucrânia, Israel com os palestinos, a Síria. Nós estamos vendo guerras lá em toda a região do Oriente. Existem conflitos, na África existem guerras, são várias guerras. Jesus falou: olha para a sociedade, o amor vai esfriar, vai ter filho matando o pai e pai matando o filho. A sociedade vai estar terrível, amor vai esfriar. Então a gente vê hoje
um pai violentando a filha dentro de uma UTI. Isso não é normal, queridos. Quem concorda, diga amém. Isso não é normal. Nós estamos vendo pessoa matando a outra por causa de um aparelho de celular. Nós estamos vendo filho tirando vida do pai. Nós estamos vendo o pai matando o filho. Nós estamos vendo exatamente o que Jesus falou que iria acontecer. São sinais. Sociedade vai estar perdida. É o que nós estamos vendo. Não vai melhorar, vai piorar. Jesus falou, olhe para a natureza. Sociedade, depois você olha para a natureza. A natureza está mostrando o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Lugares do Brasil, lugares em outras partes do mundo, temperatura 50 graus, não é normal. As geleiras descongelando, desprendendo icebergs imensos lá nas regiões frias da terra. Isso não é normal, é sinal da volta de Jesus. Maremoto, terremoto, nós estamos vendo a natureza dizendo, Jesus está voltando. Lugares secos, sem água, lugares com chuva fora do normal, frio absurdo em algumas partes, lugar que nunca fez frio está nevando, lugares que sempre foi frio, agora quente. Nós estamos vivendo no nosso próprio país, uma loucura na temperatura. Nós estamos vivendo no inverno, 40 graus no inverno, irmãos, nunca vi isso. São sinais. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus falou, e olhe para a igreja é o sinal. Como que vai ser a igreja? Uma igreja fria, uma igreja apostatando da fé, deixando a verdadeira fé, falsos profetas, falsos cristos, pessoas arrebatando multidões, mas pregando um evangelho que não é verdadeiro. Jesus falou, olhe para esses sinais, porque eu vou estar voltando. Ou seja, nós estamos nessa era atual, onde Jesus está preparando o seu povo, a sua igreja, para vir. Jesus, ele vai arrebatar, preste atenção, Jesus está mostrando na sociedade, na natureza, ele está mostrando através da igreja, que ele está voltando, e ele vai voltar, e ele vai arrebatar a igreja. Você pode glorificar e exaltar o Senhor por isso, aleluia, glória a Deus. Daí aqui já começa a confusão. Agora eu vou começar a pregar. Aqui já começa um problema. Porque no final da nossa era, está vendo esse ciclo aqui, no meio? É a última semana citada em Daniel, capítulo de número 9. Nós estamos vivendo a 69ª semana. Virá então a 70ª semana. Uma semana tem quantos dias? Quantos dias? 7 dias. Essas semanas de Daniel não são 7 dias, são 7 anos. Depois da nossa era, inicia-se um período de 7 anos. A confusão começa aqui, porque antes de acontecer a grande tribulação, para nós que acreditamos que Jesus vem antes da tribulação, existe um recorte aqui no meio. O que para muitas pessoas é chamado de segunda vinda, aqui não acontece segunda vinda. Aqui acontece o arrebatamento. São 2 episódios diferentes: segunda vinda e arrebatamento. Qual que é o primeiro? Arrebatamento. A palavra arrebatamento, harpazo, significa raptar, arrancar com violência. Nós acreditamos que a igreja, ela vai ser levada antes da tribulação. Existe um grupo chamado pós-tribulacionista. Eles acreditam que arrebatamento e segunda vida é a mesma coisa. Ou seja, a igreja vai passar pela tribulação. Eu creio que não. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Existe um outro grupo menor que chama-se mid ou meso-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada na metade desses 7 anos. Eu acredito que nós seremos arrebatados antes. Arrebatamento da igreja, o que é isso? Todo olho verá? Não. Jesus vai levar a sua igreja. Não é um prédio, não é um nome de uma igreja A, B ou C, mas é o corpo místico, a sua igreja. Posso ouvir amém, queridos? A igreja será arrebatada.
Deus. Num abrir e fechar de olhos, Pedro vai dizer que ele virá como um ladrão, rápido, ninguém vai perceber. Vamos supor, está aqui o culto acontecendo, daqui a pouco o microfone cai, a minha roupa cai, de repente os obreiros somem, e pronto, quem entrar aqui vai ver um prédio vazio, só as nossas roupas aqui, porque eu creio que todos aqui seriam arrebatados. Posso ver amém, queridos? Eu creio. Arrebatamento é isso. Se eu estiver dirigindo, o carro vai ficar desgovernado. Se está lá um avião, piloto, for crente, piloto ou copiloto, já pensou? O avião vai ficar desgovernado. Arrebatamento é isso. Dois numa cama, um é levado, o outro fica. É assim, rápido. A igreja será arrebatada. E aí, pastor? Daí começa um monte de dúvidas. Daí são várias dúvidas. Hoje eu vou pregar 7 dúvidas, 7 perguntas que pessoas me fazem sobre este assunto. A igreja é arrebatada, e daí o que acontece? Nós iremos para as bodas do Cordeiro. Aqui na terra inicia-se o período de 7 anos de tribulação, dividido em 2, primeiros 3 anos e meio, e depois 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai governar sobre a terra. Só que não vai ser um governo tirano, vai ser um governo amistoso. Ele vai arrebatar multidões. O diabo não é aquela imagem que Dante Alighieri, famoso pintor, fez a imagem do diabo com chifre, com tridente. Não é isso. Ele é uma pessoa. Ele virá como uma pessoa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele vai governar. Vai sobrar casa, vai sobrar carro, vai sobrar emprego, vai sobrar dinheiro, porque muitos serão arrebatados. Então esses primeiros 3 anos e meio, Apocalipse capítulo 6 fala que são 4 cavaleiros. Esses primeiros 3 anos e meio, eles são representados por um cavaleiro da cor branca. O branco representa o que, gente? A paz. O branco representa a paz. Por isso que existem pessoas que na virada do ano elas passam de branco. Daí passa de branco e quando chega em janeiro o pau quebra, irmão. Daí não funciona o branco. Eu passei de branco, eu nem imaginava, não passei não, é brincadeira. Mas olha, eu não imaginava que esse ano ia ser tanta pedrada. Ano difícil, mas o ano não acabou ainda, irmãos. Eu creio que vai ter testemunho. Posso ver amém? Eu creio, estou na fé. Mas nos primeiros 3 anos e meio, cavalo branco é uma paz, ele é o falso Cristo. As pessoas vão achar, esse é o nosso Salvador, porque está tudo bem agora. Só que não. Depois de 3 anos e meio, diz a Bíblia que ele quebra o contrato com a humanidade. E ele vai começar a perseguir a humanidade. E a perseguição começa com um tal chamado Código da Besta. E as pessoas começam a perguntar, pastor, o que é o Código da Besta? Nos anos 90, que foram os anos que eu me converti, as pessoas achavam que o Código da Besta era um código de barras. Então tinha gente que achava que o código de barra é o código da besta. Eu não sei se você reparou no código de barra, existem 3 listas maiores. O pessoal falava, essas listas maiores é o 666. Eu falava, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que o código da besta é um código de barras? Que vai ser colocado na testa da pessoa, ou aqui na mão da pessoa? Daí vieram os anos 2000. E nos anos 2000, começou-se a falar que não era um código de barra, mas seria um chip. Daí várias notícias dizendo que lá não sei onde estão colocando chip nas pessoas. Eu lembro quando teve a Covid, irmãos, que teve a vacinação para a Covid, tinha gente que falava, eu não vou vacinar não, porque nessa vacina tem um código da besta. Eu falava, meu Deus, a vacina tem um código da besta, e agora? E agora? Por isso que dá reação, misericórdia. Mas não é, queridos. Não é vacina, não é nada disso que as pessoas supõem. Código da besta não vai ser uma imposição. A pessoa vai aceitar. A pessoa vai escolher ter esse código.
E aquele que tiver esse código vai poder comprar, vai poder vender, vai poder ir no mercado, vai poder ir na padaria. Nós não sabemos o que vai ser. Ah, mas então eu vou fingir. Se eu estiver aqui, eu finjo. Eu falo, pode pôr e Jesus me conhece. Não, queridos. Aquele que realmente aceitar esse código, ele está fazendo um pacto com o falso profeta. E aquele que recusar, ele vai ser salvo. Mas ele vai pagar com a sua própria vida. Quem está entendendo, diga amém. Então a tribulação começa aí. Daí vem os outros cavalos. Eu falei do primeiro, que é o cavalo branco. Daí os outros 3 anos e meio. É um cavalo preto, que representa a guerra. É um cavalo vermelho, que representa a fome. E é um cavalo amarelo, que é o último, um cavalo pálido, que representa a morte. Uma pergunta que as pessoas fazem: pastor, nesse período de 7 anos, acontecerão mortes? Resposta: sim. Muitas pessoas vão morrer, sendo perseguidas pelo anticristo. João teve uma visão, está lá em Apocalipse. Ele viu debaixo do altar de Deus almas, muitas almas. E essas almas saíam de debaixo do altar, e elas estavam com as suas vestes brancas. E João perguntava para o cordeiro: quem são esses aí que são com as vestes brancas saindo de debaixo do altar? E aquele anjo dizia para João: esses são aqueles que foram mortos no período da tribulação, mas não negaram o nome do Cordeiro. Esses são os salvos no período da tribulação. Você pode glorificar e exaltar, Senhor, por isso. Aleluia. Então a pergunta que as pessoas fazem: vai ter salvação na tribulação? Vai ter salvação. Você há de convir comigo que tem muito crente que está aqui, que vive hoje em dia, que não é crente, é mais ou menos. Não vai ser arrebatado. Vai estar aqui no período da tribulação. Quem entendeu, diga amém. Os judeus que não acreditam em Cristo, para eles Jesus não é Messias, eles vão se converter. João disse o seguinte, lá em Apocalipse, que ele viu 144 mil selados. Quem são esses 144 mil selados? Se você perguntar para um testemunha de Jeová, o seguidor de Charles Taze Russell, ele vai dizer: olha, 144 mil são os testemunhas de Jeová que vão para o céu no período da tribulação. Só que João não está dizendo que são testemunhas de Jeová. O que João está dizendo é que são 12 mil, ele mesmo explica, está lá em Apocalipse. São 12 mil de cada tribo de Israel. Israel antigo tinha 12 tribos. 12 vezes 12 mil, 144 mil selados. Os judeus vão se converter nesse período. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Os judeus vão se converter. E aí, pastor, esses 3 anos e meio ali, sofrimento. Apocalipse mostra um período catastrófico. Apocalipse vai dizer que pedras cairão, pedras que são saraivas, são pedras de 25 quilos, vão cair sobre a terra. João vai dizer que nesse período, mananciais de água vão se converter em sangue. A Bíblia fala que será um período marcado por sede, por fome. O sol vai aquecer numa força maior do que ele já aquece hoje. As pessoas terão doenças, as pessoas vão sofrer fome, perseguição, as pessoas vão passar muitas necessidades. Não vai ser um período comum, vai ser um período de grande sofrimento. Existem pessoas hoje em dia que elas dizem: fulano de tal bateu o carro porque Deus está castigando. Não sei quem está doente, está lá no hospital, é castigo de Deus. Posso te falar uma coisa? A Bíblia fala que Deus vai castigar. E o castigo de Deus não é agora não é castigo, agora são consequências. Meu pai está internado, irmãos, meu pai tem cirrose, mas não é castigo, ele bebeu a vida inteira, é doença. Hoje nós vivemos consequências dos nossos erros. Fulano de tal bateu o carro e morreu, estava de cinto? Não, então não é castigo, é falta de cinto.
Nesse período aqui, João vai falar em Apocalipse, que é o período da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Ele fala de 7 selos que serão abertos, ele fala de 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. Ele fala de 7 trombetas que vão tocar e o juízo de Deus virá sobre a terra. Paulo disse: nós não fomos feitos para o tempo da ira. Ou seja, eu creio que nesse período da ira a igreja não estará aqui na terra, nós estaremos no céu e na presença de Jesus, vivendo com Ele. Você pode glorificar e exaltar ao Senhor por isso. Aleluia! Aplauda Jesus mais forte. Serão 7 anos da grande tribulação, o dia do Senhor, a grande tribulação, o dia da ira de Deus. São esses nomes que a Bíblia dá para esse período. A igreja estará onde, pastor? Eu creio, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que nós estaremos onde? Lá na glória com Deus. Aleluia. Jesus voltando hoje, vamos dar um exemplo, olha para cá. Jesus voltando hoje, o que acontece? A igreja arrebatada, os mortos que morreram de hoje para trás, até a fundação do mundo, que morreram com Deus, morreram com Cristo, esses justos, vamos chamá-los de justos, posso ouvir amém, queridos? Amém. Esses justos, Jesus voltando agora, eles ressuscitam, eles têm o seu corpo glorificado. Nós aqui, se Jesus volta hoje, nós seremos levados, esse corpo nosso, ele vai se tornar um corpo glorificado. Aleluia. Vamos para o céu, lá inicia-se o que é chamado de bodas do Cordeiro. Aleluia. Nós estaremos com Jesus. Aleluia. Morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca. É isso. Posso ouvir amém, queridos? Exatamente isso. Aqui na terra, tribulação. Pessoas que vão aceitar Cristo, pessoas que vão viver com Cristo, vão morrer, serão perseguidos, serão mortos no período da tribulação. Esse período dura quanto tempo, pastor? 7 anos. Está aqui em Mateus 24 que diz que se esses dias não forem abreviados, ninguém iria sobreviver. Serão dias que passarão rápido. Por quê? Porque senão nenhuma pessoa iria sobreviver a esse período chamado grande tribulação. Quem está entendendo, diga amém. Então será um período duro, difícil, sofrimento. Hoje, para a pessoa ser salva, ela levanta a sua mão, entrega a sua vida para Jesus e ela é salva. Nesse período, para a pessoa ser salva, ela vai ser perseguida, ela vai ser morta talvez, ela vai ter que negar a marca da besta, daí ela vai ser salva no dia de Jesus. Serão 7 anos. No final dos 7 anos, o que acontece no final dos 7 anos? Acontece o que a Bíblia chama de segunda vinda. É uma outra coisa. O que é segunda vinda? Jesus vindo sobre as nuvens, vindo com um exército de anjos. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Vindo com a sua igreja. Eu e você voltaremos com Jesus na segunda vinda. E quando Jesus vem para a segunda vinda, diz a Bíblia que todo olho verá, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Até o diabo, até o anticristo, até o falso profeta, ele vai se ajoelhar e reconhecer que só Jesus é o Senhor. Aquele que não quer se converter agora não tem problema, chegará um dia que ele vai ter que se dobrar e reconhecer que o nosso Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Você pode aplaudir a esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Aplauda ele. Jesus virá. Não é rápido, não é no abrir e fechar de olhos. Ele virá lentamente. Todo olho verá. E o que acontece quando Jesus volta? Algumas coisas vão acontecer nesse momento. Primeiro, o diabo
o anticristo e o falso profeta, eles serão presos. Serão presos, diz a Bíblia. Por um tempo, diz a Bíblia. Não é permanente, por um tempo. Diz a Bíblia que inicia-se com isso aquilo que é chamado de milênio. O nome já diz, milênio são 1000 anos. Daí existem pessoas que falam: pastor, mas são 1000 anos mesmo, literal? Ou esses 1000 anos é um jeito de falar há muito tempo, então a gente fala, uns 1000 anos. Não, eu acredito que é literal. Biblicamente eu consigo explicar isso, mas eu vou explicar semana que vem. Mas eu consigo explicar isso. São 1000 anos. Nesses 1000 anos não haverá morte, choro, nem dor. Nós vamos estar aqui com Jesus. Os animais selvagens, que hoje a gente não pode chegar perto deles, eles vão habitar entre nós em paz. Posso ouvir amém, queridos? As armas de guerra hoje, as metralhadoras, granadas, as armas de guerra, elas serão transformadas em instrumento agrícola. A terra vai viver em paz, em tranquilidade, por 1000 anos. Quem vai governar? Quem vai ser o governador dessa terra? O próprio Jesus Cristo. Nós estaremos com Jesus. Eu, você, a igreja, os anjos, aqueles que permaneceram vivos da grande tribulação. E são 1000 anos. E no final desses 1000 anos, Satanás será solto. E ele voltará. Por quê, pastor? Não sei. Não dá para explicar isso. Existem coisas em Apocalipse, nesses textos difíceis, que eu tenho total tranquilidade para dizer, não sei por quê. Por que Satanás vai ser solto? E detalhe, ele vai ser solto, ele vai enganar muitos ainda. Como é que pode, pastor? Não sei. É a Bíblia que diz. E ele vai ser solto por um espaço de tempo, e no final que ele for preso, depois que ele for solto, diz a Bíblia que vai acontecer a batalha final, a batalha chamada Gog e Magog, que eu também vou explicar no próximo culto. E com isso acontece o juízo final, o trono branco. E assim inicia-se o que a Bíblia chama de eternidade. E nós viveremos perante Jesus eternamente. Eu vou explicar isso melhor semana que vem. Corri o final aqui. O que eu quero deixar registrado. Olhe para cá, queridos. O que eu quero deixar registrado são esses 7 anos chamados de grande tribulação. São 7 anos que a igreja não estará aqui, ela estará com Cristo. Posso ouvir um amém por isso? Mas aqui na terra vai ser um período como nunca houve antes. Tivemos Primeira Guerra Mundial, tivemos Segunda Guerra Mundial, tivemos os judeus praticamente sendo dizimados pelos nazistas. Nada disso se compara com esse sofrimento. Tivemos uma catástrofe no Rio Grande do Sul, onde as pessoas estão sofrendo. Não se compara com esse sofrimento. Aqui vai ser duro. A boa notícia é que hoje nós temos a oportunidade de levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de decidir: eu quero viver uma vida com Cristo. Jesus pode voltar hoje para arrebatar a sua igreja. Quem ouviu isso, diga amém. Jesus pode voltar hoje. O que falta para Jesus voltar hoje, pastor? Não falta mais nada. Todos os sinais que Jesus falou, tudo aquilo que ele disse que iria acontecer, já aconteceu. Não falta mais nada. Ei, e ainda que ele não volte hoje para arrebatar a igreja, ele pode voltar para você hoje. Ele pode voltar para mim hoje. Ele pode voltar para o meu pai hoje.
Meu pai está em cima de um leito, entre a vida e a morte. Mas não sei se você sabe, pessoas que estavam com saúde, saudáveis, morreram antes dele. Morreram hoje, por exemplo. Ele está lá. Ou seja, ainda que Jesus não volte agora para arrebatar a igreja, Ele pode voltar para você. Ele pode voltar para você de hoje para amanhã. Ele pode voltar para você esse ano ainda. Por isso a notícia que eu trago para você nessa noite é: se prepare, porque nós não sabemos o dia e a hora do arrebatamento, e tampouco sabemos o dia e a hora que Jesus voltará para mim e para você. Mas Ele está voltando. Se prepare para se encontrar com seu Criador novamente. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. A minha proposta com essas pregações é te fazer entender que tudo o que precisava acontecer já aconteceu. A minha proposta com essas pregações é te fazer entender que para Jesus voltar não falta exatamente mais nada. Inclusive Ele pode voltar de hoje para amanhã. Quem entendeu, diga amém. Amém. E ainda que isso não seja um fato concreto, Ele pode me chamar entre hoje e amanhã. E se for amanhã, ou se for hoje, enquanto eu volto para casa, o que eu tenho para mostrar para Ele? Essa pregação se chama oportunidade para você refletir. A igreja está lidando, a igreja atual está lidando com a eternidade como se fosse qualquer coisa. Hoje em dia nós falamos muito mais de coisas que Jesus nunca falou do que coisas que Ele falou e mandou a gente prestar atenção. Essa pregação da semana passada, de hoje, da semana que vem, é Jesus dizendo: preste atenção, já estou às portas. Se hoje for o último culto, se hoje for o último dia, se hoje for o último momento, eu estou orando para Deus trazer o meu pai. Mas se meu pai fosse embora hoje, irmãos, eu não devo nada para o meu pai. Sexta-feira eu beijei meu pai, ele me ouviu. Eu falei: pai, te amo. Eu abracei o meu pai. Eu estou em paz com ele, irmãos. Mas tem pessoas que, se Jesus voltar hoje, vai falar: ei, peraí. Me dá 2 minutos, só vou fazer uma ligação. Me dá 2 minutos que eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu falei, que eu fiz, que eu prejudiquei. Me dá 2 minutos que eu vou lá me acertar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Não vai dar tempo. Se Jesus voltar agora, irmãos, é um abrir e fechar de olhos. Acabou, a igreja não está mais na terra. Se Jesus te chamar agora, você fecha o olho aqui na terra e você desperta para o dia do juízo de Deus. Por isso não brinque com a salvação. Não brinque com a salvação. O diabo não está brincando de ceifar vidas. Ele está destruindo vidas, ministérios, famílias. Ele está destruindo almas, enviando almas para o inferno. E a porta da salvação, ela ainda está aberta. A porta da arca ainda está aberta. Será como nos dias de Noé, diz a Bíblia. A porta da arca está aberta e Jesus está dizendo: entra, eu quero salvar você. E hoje é o nosso dia, é a oportunidade de nós estarmos vivos e na presença dele. Você pode exaltar e glorificar o Senhor. Aleluia. E se for hoje, e se for daqui a meia hora, o coração está em paz? Nosso coração está em paz? Está em paz com todo mundo? Então amém. Se não está em paz, você vai orar hoje e você vai se colocar na presença do Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu convido você a ficar em pé nesse momento.